E o exército ucraniano anunciou mais um novo recuo no leste do país depois que a Rússia avançou na região. O presidente Volodymyr Zelensky cobrou mais apoio dos países ocidentais. A cidade de Kharkiv é considerada estratégica para a Ucrânia e é a segunda maior do país. As tropas russas avançaram na região e este cenário fez o presidente Volodymyr Zelensky cancelar viagens internacionais para tentar reverter a situação no local. Com os novos ataques, Zelensky reconheceu que a situação em Kharkiv é delicada, mas que o exército tem tentado conter as tropas russas. Hoje, as forças de defesa e segurança da Ucrânia, todas as unidades envolvidas conseguiram estabilizar parcialmente a situação. O local está sendo destruído por todos os meios, mas a artilharia, os drones e a nossa infantaria estão trabalhando com bastante precisão. Enquanto os militares ucranianos buscam posições mais vantajosas para evitar novos avanços, vilarejos na região leste da Ucrânia foram evacuados nesta quarta-feira. Autoridades locais reconheceram que o povo está em risco. Um bombardeio russo atingiu a área e deixou pelo menos 21 feridos. Para enfrentar a Rússia, Zelensky cobrou mais ajuda financeira e entrega de armas dos países ocidentais. Atualmente, o intervalo de tempo entre o anúncio dos pacotes e o aparecimento real das armas na linha de frente é muito grande. É importante tornar a implementação das decisões e da logística mais eficiente. Também discutimos os sistemas de defesa aérea, que são os sistemas que mais precisamos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, está na Ucrânia e se encontrou com Zelensky. Ele garantiu que o país tem todo o apoio do governo americano e anunciou um novo financiamento para a Ucrânia, que será usado para fortalecer o armamento. Forneceremos mais 2 bilhões de dólares em financiamento militar estrangeiro para a Ucrânia. E reunimos tudo isso no primeiro fundo empresarial de defesa desse tipo. E ele tem 3 pilares. Um deles é fornecer armas hoje. Portanto, isso ajudará a Ucrânia a adquirir essas armas. O segundo é investir na base industrial de defesa da Ucrânia, ajudando a fortalecer ainda mais a capacidade de produzir o que precisa, mas também de produzir para outros. E, finalmente, usar estes fundos para ajudar a Ucrânia a comprar equipamento militar de outros países, não apenas nos Estados Unidos. Para a gente entender todos os detalhes do atual cenário na guerra da Ucrânia, a gente recebe agora o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, Augusto Teixeira. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria entender se esse avanço que a Rússia teve nos últimos dias pode ser colocado todo na conta da demora dessa ajuda internacional, ou seja, da liberação do dinheiro até justamente a chegada desse armamento até as frentes de combate, ou passa também por uma reorganização russa? O que a gente pode explicar para esse avanço dos russos? Boa noite a todos os espectadores e a bancada. Eu acredito que colocar na conta da demora da entrega dos pacotes de armas seria demasiado. Isso porque, como seu enunciado bem postula, os russos vêm passando por um processo longo de adaptação, não apenas relacionado à sua logística, recrutamento, alteração da concepção estratégica, focando a ideia de atrição, mas também uma reorganização das capacidades de poder nacional, como sinalizado pela mudança do ministro da Defesa, trazendo um economista, importante assessor do presidente Putin, que possivelmente tenderá a preparar o país mais ainda para uma economia de guerra, sinalizando a força dessa concepção de atrição. Neste sentido, claro que a demora da entrega dos sistemas de armas modernos ocidentais reduz ou contribui para reduzir a capacidade de combate ucraniana. Mas mesmo que esse equipamento chegasse em sua completude, não resolveria problemas claros que a Ucrânia possui, como, por exemplo, a sua dificuldade de mobilização, homens em armas, os seus problemas logísticos relacionados à sustentação do esforço de combate e, aquilo que lhe é mais caro, a sua capacidade de ter fogos ou um volume de fogos de artilharia que possa disputar com a Rússia no campo de batalha. Neste sentido, o pacote que chegará à Ucrânia em breve poderá aliviar a situação do país,
mas de forma alguma poderia mudar radicalmente o quadro que agora se desenvolve, não apenas no Donbás, mas, como vocês bem colocam, também agora na porção nordeste do país, com a nova frente vinda de Belgorod e possivelmente se encaminhando para a segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. Professor, exatamente sobre isso, a gente vem então falando que os russos estão perto ali de talvez conquistar essa segunda maior cidade do país, que seria Kharkiv, uma cidade importante, com grande importância na indústria. Se isso de realmente acontecer, na sua visão, existe a possibilidade de Putin ficar mais confiante e aí tentar dominar a capital, Kiev? Bem, dominar a capital Kiev não seria, no momento, um objetivo político estratégico fulcral. Isto porque você tem uma limitação geográfica, que é o rio Dnieper, que cria uma dificuldade de projeção de força militar importante na situação leste-oeste. Nesse sentido, ao controlar Kharkiv ou a negar o acesso ou a dificultar a utilização dos seus recursos por parte da Ucrânia, já é algo extremamente interessante para o atual objetivo estratégico russo, que consiste no controle integral do Donbás. Isso, obviamente, conectando com a ponte física para a Crimeia. Obviamente que, caso a Rússia consiga efetivamente controlar Kharkiv, ela vai criar um problema gigantesco para Kiev, na perspectiva de que deverá fazer com que o país reorganize toda a sua linha defensiva e as suas cidades fortaleza, como Kramatorsk, entre outras. Nesse sentido, é algo muito problemático para a Ucrânia no momento. Não é à toa que a Ucrânia vem enviando seções ou componentes das suas principais brigadas para a região norte, com o objetivo de tentar frear o avanço russo. Porque também tem outra questão. Se coloca como possibilidade de que talvez a Rússia não tenha interesse em controlar ou tomar Kharkiv, mas sim em forçar a Ucrânia a estender ou esticar os seus meios e homens pelo território, perdendo sua capacidade de defender de forma mais robusta em áreas que talvez sejam mais estratégicas, como, por exemplo, na atual batalha de Chasiv Yar, que é uma importante cidade localizada num ponto elevado que permitiria à artilharia russa projetar força contra importantes cidades-fortalezas e abrindo para a Rússia relevantes nodais rodoviários e ferroviários para uma potencial projeção de força vindo a tentar controlar todo o Donbás. Por isso que a própria Ucrânia não tem elementos de inteligência que apontam de forma decisiva qual é a linha de avanço prioritária da Rússia no momento, o que torna um problema decisório em relação a como gerenciar os seus meios e recursos já escassos em um contexto de guerra bastante prolongada. Professor, só para finalizar, a gente falou há pouco justamente sobre o cenário eleitoral nos Estados Unidos, a disputa de Joe Biden e Donald Trump. A gente está se aproximando justamente da disputa. O quanto esse cenário eleitoral nos Estados Unidos pode afetar ainda mais o caminhar dessa batalha? Veja, a sua indagação é importantíssima para que os nossos espectadores entendam que as eleições dos Estados Unidos compõem outra frente da guerra fora do campo de batalha. Isso porque um dos motivos, inclusive, pelos quais o pacote que agora é aprovado irá chegar à Ucrânia demorou cerca de 6 meses para ser aprovado, foi, inclusive, por resistência de republicanos no parlamento dos Estados Unidos. Neste sentido, com a potencial eleição de Donald Trump, existe uma expectativa de que a condução da guerra, na perspectiva dos Estados Unidos, será alterada, em uma perspectiva de que os Estados Unidos poderão refrear o seu intento de apoio à Ucrânia no contexto do teatro europeu e pesar mais a mão ou colocar mais ênfase naquilo que é percebido como a competição estratégica relevante para os Estados Unidos, que está do outro lado do mundo, na Ásia-Pacífico, contra a China. Neste sentido, vários deputados do partido e senadores do Partido Republicano consideram que esse apoio indefinido à guerra da Ucrânia é, na verdade, uma carta em branco para a Ucrânia, e vários dos quais são bastante reticentes neste apoio. Com Trump eleito,
este cenário poderá ser confirmado, inclusive com desdobramentos muito negativos para a própria credibilidade, estrutura e manutenção da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. É por isso que as eleições dos Estados Unidos são cruciais, não apenas para o futuro da guerra na Ucrânia, para o futuro do contínuo fluxo de armamento e recursos para a capacidade ucraniana de se manter em combate, mas também em relação ao apoio político, diplomático, em particular em relação a permitir com que a Ucrânia se mantenha no campo de batalha. Isso porque uma forçação em relação a fazer a Ucrânia sentar na mesa de negociações para uma tentativa de acordo com a Rússia pode ser tentada caso o Trump venha a ser eleito, por exemplo. Professor Augusto Teixeira, te agradeço pela entrevista. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal. Uma boa noite. Até a próxima. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Boa noite.